Te mandar o link. Olá, boa noite, Luizinho, professor Luizinho. Professor Luizinho é fundador e presidente do Instituto Ação Geral do Capão Redondo. Queria te agradecer muito por aceitar esse convite para participar dessa live, para discutir sobre essa temática, a pandemia e a periferia. Gratidão, Boa noite, Luizinho. Boa noite, tudo bom, Mariana? Tudo bem? Mais uma vez agradecendo por aceitar esse convite. Luizinho, você é professor, compositor, rapper, tem uma formação em educação física e preside esse Instituto Ação Geral, é isso? Perfeitamente, sim. Sou professor, dou aula no projeto, presido com os outros parceiros, sou o diretor do Instituto e nós temos um trabalho de 20 anos na região do Capão Redondo. Durante a pandemia, nós estendemos as nossas ações, na verdade, nós paramos as nossas atividades e estendemos os nossos braços, os braços do Instituto, ao assistencialismo, mas nós nos dedicamos a levar informação para as pessoas, né? São aquelas informações recomendadas pela OMS, os critérios do isolamento, a questão da higienização, e quando a gente pode, a gente leva algum material, algum produto para as pessoas. Tá. Luizinho, a gente também, nós estávamos contando aqui com a participação do Flávio Campos, né, que é membro do Educafro, também apoia aí o Instituto. Seria muito interessante a participação dele, por conta da formação também em Direito, né, e a atuação dele nessa área, como membro também do AB, nessa afirmação da periferia, né, da negritude, também membro do Educafro. Infelizmente, você acredita que ele não vai poder integrar a nossa conversa? Falei com o doutor durante a tarde, né? No final da tarde. Ele hoje teve um problema de saúde e é bem provável que não vai conseguir participar. A participação dele seria de extrema importância pela parte técnica, né? E pelo campo que ele escolheu atuar, né? Pelo lado do menos favorecido, ele defende veementemente essas questões. Seria de extrema importância, mas creio eu que ele não poderá participar. Certo. Luizinho, eu queria que você falasse um pouco do histórico da instituição. Né, a Instituto Ação Geral, você que foi formado em 2000, né? Você é fundador. Então, me conta um pouco dessa história. Na verdade, assim, sim, eu sempre tive uma proatividade, assim, desde muito cedo, no campo da liderança, sabe? E desde o final dos anos 90, assim, eu me lembro que eu reuni alguns amigos, nós fizemos um evento com o pessoal da arte urbana e chamamos alguns amigos da Zona Oeste, da Zona Leste, da Zona Norte, dos quatro cantos da cidade, nos reunimos e fizemos esse evento. Posterior a esta data, eu comecei a perceber que eu tinha um quê de liderança, sabe? E como eu venho do rap, do hip hop, lá no início dos anos 2000, nós, mais jovens, nós achávamos que fazendo os eventos e atendendo o nosso povo, arrecadando e confeccionando cestas, nós resolveríamos uma grande porcentagem, uma grande parte dos nossos problemas. Era a maneira também que nós tínhamos de atender os nossos iguais, né? O nosso povo, os nossos amigos, as famílias que nos cercavam. Então, ali nasce o Instituto, de maneira informal. E o que nós começamos a perceber com o passar dos anos, que as pessoas, a comunidade, ou por limitação, ou pela falta de conhecimento,
ou pela falta de atuação do poder público, elas acabam trazendo a maioria dos problemas. Você faz evento, exemplo, você faz evento ligado à cultura ou ao esporte, você acaba recebendo diversos tipos de várias demandas, sabe? Então, é poda de árvore, é limpeza de esgoto, é o rio que enche. Então, as pessoas, ou por limitação, ou pela falta de informação ou de atuação do poder público, elas acabam canalizando para você, aquela liderança, diversos tipos de problema. E demoraram anos, né? Porque filosoficamente a gente acaba pegando, dentro da comunidade, dentro da quebrada, a gente acaba, entre nós, chamando isso de catador de salve, né? Entre nós. O que é um catador de salve? Você vai pegando, você vai tendo empatia pelos problemas das pessoas e, de certa maneira, você até acaba conseguindo resolver parcialmente esses problemas. Porque para você fazer um evento, você tem que ir até a prefeitura, a subprefeitura, e dialogar com o poder público. Então, de certa maneira, você acaba tendo uma proximidade e você acaba fazendo o que o poder público deveria. Então, você, por empatia às pessoas, acaba pegando, né, aquele problema, traz para si e acaba tentando orientar ou, de certa maneira, resolver. E isso vai disseminando nas pessoas, aquele cara, ele resolve os problemas. Aquele grupo resolve os problemas. Então, eu vou levar para eles que eles vão resolver. Né? E assim nasce o Instituto, de maneira informal. Com o passar dos anos, demorou cerca de, na verdade, quase uma década para nós entendermos, dentro das nossas limitações, que nós precisávamos formalizar o Instituto e organizar por departamento. Agora mesmo, durante a pandemia, a gente sofre horrores. Por quê? Nós temos um senso de organização, sabe? E filosoficamente falando, como culturalmente e filosoficamente as casas são amontoadas, a gente acaba um querendo ajudar o outro, a população, ela acha que você tem que resolver o problema dela agora. Então você está indo na feira, a pessoa te para e, preciso resolver o problema, mas, eu tô indo fazer compra para minha família. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Só que hoje, com o coletivo que nós temos, e é difícil para a gente também, mas nós acabamos, na verdade, entendemos que nós temos que nos organizar, sabe? E hoje, assim, é mais fácil, mas se torna difícil também, porque você tem que dizer não para as pessoas. E falar não para a gente é um problema. É um problema, porque assim, a gente ouviu tanto não, desde quando a gente nasce, a gente acaba sempre ouvindo não do sistema. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo, não pode passar dali, não pode passar daqui, e fica ruim para a gente. E ainda mais eu que sou da Humanas, né, eu sou professor de educação física, fora isso a gente é do rap, humanamente falando, o rap talvez seja principalmente o dos anos 90. É um dos movimentos mais empáticos que tem, sabe? E falar não para as pessoas que acabam ouvindo não, a vida inteira ouvindo não, é difícil. Mas hoje a gente... Luizinho, você está me falando também de diversas carências, né, da população das periferias, né? Então, imagino que são muitas necessidades, né? E aí você fica nessa figura de liderança, de ter que dizer não a elas por conta de uma série de estruturas de desigualdade da sociedade que a gente sabe quais são, né? E aí Perfeito. Acaba tendo que fazer esse papel, né? E explicar muitas vezes não é tão simples, já que envolve muitas outras questões, né? Como é que você como é que vocês trabalham isso no Instituto, no sentido de conscientização política também? Vocês fazem esse trabalho? Sim. Eu, por exemplo, tenho alguns parceiros, tenho um parceiro, um diretor, que ele é bem pragmático, sabe? Ele é bem reto. Mas devido ao meu histórico, devido à minha história cultural, eu sou o cara que sempre paro, vou dialogando com as pessoas,
mesmo com adultos, você tem que ter pedagogia para poder explicar. E as pessoas, às vezes, o tempo de reação das pessoas, nós não somos iguais, sabe? Então, cada um tem o seu tempo de reação, de entender as coisas. Às vezes a pessoa vem com uma demanda e ela quer, o cara tá vendo ali, ó, por exemplo, você tem 3 cestas ali, ele não quer saber e ele não tem culpa, tá? Eu acho que a grande sacada do Instituto Ação Geral é não culpar as pessoas. Se tem um culpado, o culpado é o sistema, porque desde sempre o sistema, ele investe na nossa desorganização e ele investe no que a gente chama lá na quebrada, dentro aqui da quebrada, na rachadura local. Então, quanto mais nós estivermos rachados, melhor é para o sistema, melhor é para aquela política tradicional, entende? Se morre um garoto, né? Morreu um garoto ali por um determinado motivo, mas ele estava dando trabalho e tal, aí tem alguns que vão lá e festejam a ausência desse garoto. Só que por trás da ausência desse garoto hoje, tem toda uma estrutura, mesmo às vezes ele não sendo negro, né? Ele sofre o racismo, o preconceito, porque ele é descendente de negro, sabe? Porque ele é filho de nordestino, né? Porque tem gente que, os defensores da meritocracia, eles defendem que se você quer, você consegue. Mas não é bem assim, entende? Eu não... lá em meados de 2008, 2009, não foi simples eu falar, vou estudar e já era. Eu não optei, entende? Então, é uma série de fatores que fizeram com que eu chegasse à conclusão que eu iria estudar e que eu iria defender o menos favorecido, entende? Eu não nasci e falei, vou ser o cara da quebrada. Não. E outra, tudo leva para que eu não seja esse cara. Tá mais fácil eu ser o cara que está indo preso nesse momento do que eu ser o cara que vai, entre aspas, revolucionar ou que vai defender a quebrada da pandemia, que vai levar a informação para o povo, entende? Porque assim, a estrutura racista que sustenta a desigualdade, ela me leva a ser um cara, entre aspas, egoísta, a pensar em mim, somente em mim, na minha filha, entende? Por quê? É uma mulher, é uma filha, mulher, negra, num mundo racista, machista e classista. Então, só de eu pensar na minha filha, eu já tô certo. Tô fazendo a minha, como a gente diz na quebrada, entende? Então, o sistema, toda essa estrutura, ela me leva a ser um cara egoísta. Então, aquela pessoa que às vezes ela fica na fila e ela pede para a filha ficar na fila também, para pegar em 2 cestas, sendo que elas moram na mesma casa, ela não está errada, entende? Então, aquela pessoa que às vezes, ela, entre aspas, ela está festejando a ausência do garoto que por algum motivo hoje está ausente, ela também não está errada, ela só está cega, entende? E eu, como instituto, eu preciso levar, transmitir a informação para essa pessoa, porque senão, quem está ausente somos nós, quem está praticando de alguma maneira a ausência dessas pessoas também somos nós, e quem está bem distante, festejando tudo isso, surfando numa onda, é alguém que às vezes nunca pisou na quebrada, sabe? Então eu acho que a grande sacada do Instituto Ação Geral é essa daí. Exemplo, tem uma... Desculpa me estender, tá? Na resposta. Mas nós temos 20 anos de existência. Tem uma ONG que veio do centro para cá, para a quebrada. E aí eles vieram, fizeram uma reunião conosco, e eles trouxeram uma maquete do projeto pronto. Olha só que louco, né? Olha que muito louco. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Filosoficamente falando, o que eles pensam? Eles vêm da ponte para lá, eles acham que eles vão conversar com um bicho, entende? Nós vamos lá, eles fecham os olhos e eles imaginam assim, nós vamos lá, vamos conversar com aqueles caras, eles pensam o que eles quiserem, que sabe lá Deus o que eles pensam,
Mas é assim, nós vamos levar o projeto pronto e vamos fazer dessa maneira. Quando ela chega lá na quebrada para poder dialogar conosco, ela vai encontrar resistência. Por que ela vai encontrar resistência? Porque nós somos uns caras que viemos do rap e que entendemos que para nós estarmos aqui, para eu estar aqui dialogando com você, uma jornalista e um professor, uma série de pessoas ficaram para trás para que eu chegasse aqui, inclusive os meus pais, entende? Então, assim, para eu estar aqui, tem toda uma estrutura, ninguém recebe nada do Instituto, mas tem toda uma estrutura para eu estar tomando uma água aqui, para eu estar com uma caneta, para eu estar anotando algumas coisas aqui. Hoje o dia foi corrido, mas eu cheguei aqui, o doutor não conseguiu participar por vários problemas. Por quê? O meritocrata, ele não entende isso, e quando ele entende, ele faz uma vista grossa. O doutor, por ser negro, por ser filho de negro, por ser filho de nordestino, sabe? O professor, o Luiz, para poder estar aqui, ele tem que assobiar e chupar a cana, sabe? Ele tem que bater o escanteio e correr para cabecear, entende? O meritocrata, ele nasce playboy, entende? Ele não tem empatia nenhuma por quem está lá no extremo, e ele acha que ele achou. Um amigo meu, por achar, ficou preso 10 anos, entende? Então a gente não tem o direito de achar, a gente tem o dever de acertar em cima dos erros que outras pessoas tiveram. Então é muito difícil pra gente, sabe? Então, um parceiro, eu vou mencionar esse parceiro aqui. Na verdade, quando eu falo muitas vezes de um parceiro, é o Gederson. É um rapaz mais jovem, mas que tem consciência. Num diálogo que nós tivemos recentemente, e a gente é depressivo, a gente é chapado. Outro dia, uma agente de saúde com uma médica veio conversar conosco, ela nos chamou no Instagram e pediu para conversar conosco. Então, qualquer pessoa que venha dialogar conosco, esses caras não são normais, entende? Porque os caras não dormem direito, preocupado não só com a saúde deles, mas com a saúde da população, entende? Vários veículos, vários colegas seus vieram nos procurar para fazer matéria da maneira como eles querem, entende? E nós não aceitamos. Então, se nós não aceitamos... Isso é muito importante. Eu gostaria que você discorresse sobre isso, de como os jornalistas, os pesquisadores, ou quem realmente tiver empatia e quiser contribuir com a causa da igualdade, né? Igualdade racial, igualdade de direitos, como se deve chegar, né? Como não cometer as mesmas reproduções de preconceitos. Sim, mas assim, o que a gente entende? Outro dia me ligou uma jornalista de um veículo grande. E ela falou como ela queria fazer a matéria. E eu tenho que pensar rápido, mas de estarmos em constante diálogos, eu já sei o que mais ou menos é o pensamento do Instituto. E eu falei, dessa maneira nós não vamos fazer. Nós temos uma tela, nós estamos fazendo essas ações, elas consistem no que há no momento, mas tem um diferencial. O Instituto, ele leva a informação para as pessoas, sabe? E isso para nós é importante, porque além de um sabonete, além de um álcool gel ou de uma cesta básica, a gente está no front dialogando com as pessoas. E assim, nós entendemos que nós não vamos fazer o que a imprensa quer, ou o que quer que seja, quem quer que seja, queira. Nós vamos fazer aquilo que o Instituto defende, entende? Então, nós entendemos que, às vezes, a culpa não é do colega seu de profissão ou da pessoa, mas, assim, nós não vamos fazer o que eles querem também, o que a profissão ou o veículo deles querem. Nós vamos fazer aquilo que nós defendemos. Por quê? Porque nós representamos os jovens, nós representamos as famílias. Se for para carregar morto, né, carregar defunto, da China para cá, da Itália para cá, se você pegar, você vai ver, entende? Então não precisa da gente. Então, o que esses caras estão fazendo de diferente diante do cenário atual?
Os caras estão levando informação, os caras estão se expondo. Tem pessoas do grupo deles que é do grupo de risco, mas estão se expondo, estão levando a informação, né? E isso para nós é importante. Então, a gente não está aqui para tacar o pau em nenhum veículo ou em ninguém. A gente está aqui para falar das nossas ações e do quão importante nós salvamos vidas. Nós salvamos vidas. E o poder público não fez isso. Eu não vi uma autoridade dentro da nossa quebrada, e nós conhecemos autoridades, hein? Nós conhecemos. Não teve um que ligou e perguntou: e aí, sua mãe está bem? Alguém de vocês está doente? Né? Alguém de vocês está precisando de ajuda? Vocês estão se isolando? Vocês estão precisando de um frasco de álcool gel? Ninguém ligou. Vocês estão precisando de um sabonete para lavar as mãos? Então, se não for nós, não é ninguém. Entende? Porém, eu também não posso deixar de citar, no momento que eu tenho oportunidade, que tentaram ser oportunista em cima daquilo que a gente entende que não faríamos, entende? Luizinho, você pode explicar melhor, assim, existe um lugar, então, definido para vocês nessas pautas desses veículos e querem colocar vocês nesse lugar e você responder o que esperam esses jornalistas ou essa estrutura desses veículos. É isso? E vocês não aceitaram que fosse dessa maneira? Interessante. São as instituições, né? A mídia e todas as outras instituições que já determinam um certo papel para vocês. Se você puder falar sobre isso, acho que vai ser bem relevante. Bom, resumidamente falando, o que o Instituto, mas é um pensamento meu também, tá? O que o Instituto decidiu? Não seremos narradores de tragédias. E o que eles querem? Narradores de tragédias. Se for para narrar tragédia, eu vou rimar. E o que eu escolhi? Eu vou fazer o rap na prática. Eu vou levar a informação, além da cesta, a gente leva a informação e dialoga com os jovens. Agora eu não sei, tem os critérios dele, não sei qual, uma que eu não sou jornalista, certo? Mas a maioria dos veículos que nos procuraram foram com essa narrativa, tá? Foram com essa ideia. Justificar as mortes, né? Justificar Exato. As mortes da periferia. Realmente, assim, eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Porque a gente tem alguns dados realmente que saíram sobre os números de mortes na periferia que são realmente maiores do que em outros lugares, né? Brasilândia saiu com lugar de maior morte, o Capão Redondo acho que está no quinto, se não me engano, lugar. Grajaú, exatamente, Sapopemba, Grajaú no terceiro, Jardim Ângela, Capão Redondo em quinto, depois Jardim São Luís, enfim. Então, você não concorda com isso ou vocês querem colocar outras coisas além desses números de mortes, né? Porque a gente pode falar, por exemplo, sobre o exemplo de Paraisópolis, né? Que está dando um exemplo. Temos amigos lá. De autogestão de comunidade, né? Os presidentes de ruas, todo esse cuidado comunitário que a periferia dá de gestão, que mostra o descaso, né, do poder público para com os moradores da periferia. O que seria nesse sentido? Nesse sentido que eu digo. É fácil você apontar Sapopemba, olha que nós não somos de lá, mas o Capão Redondo ou o Grajaú, eu tenho parceiro lá, inclusive eu tenho um parceiro lá que é um ícone no rap nacional e ele não sai pra rua, porque a família dele está em constante perigo, então ele foi chamado para diversos, para fazer algumas lives, para alguns eventos, principalmente agora no momento de flexibilização, e ele não saiu. Então é muito fácil para nós, no nosso modo de entender e de enxergar, a mídia apontar, né? Ó, lá tá morrendo gente. Mas assim, tá morrendo gente por quê? Porque as pessoas são desinformadas. E quem deveria informar essas pessoas? O próprio poder público, entende? O próprio poder público, é isso que a gente entende. Então pegar o nosso povo para narrar tragédia é algo que, assim, para nós é deplorável, é abominável. Sobre autogestão,
Acho que Paraisópolis deu um grande exemplo, sim. Deu um grande exemplo. É alguém que tem uma mente de vanguarda, né? Uma pessoa que está na frente, é um ícone, né? É uma pessoa que está fazendo o que o Estado deveria fazer e muita das vezes é ignorado, né? E isso é ruim, porque se o Estado tivesse essa sensibilidade, nós não teríamos perdido a senhora Joselita semana passada, inclusive hoje ainda talvez vai ter uma homenagem para ela, né? Nós não teríamos perdido diversas pessoas. A gente conversa, nós temos uma proximidade com as agentes de saúde, são pessoas próximas a nós, e eu estava conversando com uma delas esses dias, e é impressionante a quantidade de pessoas que estão se tratando e que às vezes saem sem máscaras nas ruas, né? Mas as pessoas, às vezes, elas não saem porque elas querem. Ninguém quer contaminar ninguém. É porque as pessoas, elas minimizam, né, o problema. Então, o problema, ele é muito grave, mas tem a questão da subnotificação, né? Então, as pessoas acabam não levando a sério até que o problema entra dentro da sua casa. Então, tem casos aqui onde nós atendemos que está a família inteira com Covid. Nós precisamos elaborar uma estratégia, assim como em outros lugares, com exemplo de autogestão, para poder chegar nessa família. Então a gente vai, dialoga, a gente tenta explicar para as pessoas a importância de se manterem isolados e o grau de relevância do Instituto dentro dessa comunidade ou dessas comunidades. Nós vamos até vocês, de maneira segura, porque nós também temos famílias, entende? Então eu acho que é isso. Com relação ao que você me perguntou, eu acho que essa é a ideia, né? Não achar culpados e tem essa questão também da autogestão, né? Porque se não for nós... Dá para fazer quarentena na periferia? Se faz quarentena? Eu gostaria... Eu ainda consigo, sabe? Eu ainda consigo, porque... eu tenho, graças aos meus antepassados, a gente tem um espaço legal, mas eu gostaria de saber como é que se faz quarentena com uma madeira que divide 2 barracos, a parede de 2 barracos e ela é furada. Eu gostaria de saber, entende? Então é extremamente difícil. Eu queria ver qual infectologista, qual especialista que mostra ou que mostraria para a gente, o que pode mostrar, como é que se faz quarentena em cima dessas mazelas, sabe? Em cima de lugar que não tem água. Não tem água, às vezes, para lavar as mãos. Quem dirá álcool gel? Como é que se faz quarentena? Como é que se isola? Né? Como é que se isola? Se você não tem auxílio, se você não tem como fazer com que a comida chegue na sua casa. E a gente tem exemplo disso. A gente não precisa ir até o Grajaú, que deve estar tão ruim quanto aqui no Capão, mas a gente tem exemplo dentro do Capão, né, de pessoas que, além de não ter o que comer, não tem auxílio, não tem água, e o esgoto passa de frente para sua casa. E a gente vê esses números aqui, né, mas você, como líder da comunidade, do Instituto, o que você está sentindo realmente que as notícias não falam? O que está por trás desses números? Como é essa dor de enfrentar essa pandemia? Como ela está assolando a comunidade? Essas pessoas estão morrendo, essas pessoas estão passando fome? O atendimento, existe atendimento? Ou existe descaso? O descaso, ele existe. O atendimento, ele também existe, mas a testagem, exemplo, ela chegou na segunda quinzena de junho, entende? Então, quase no pico da pandemia, aí começam a testar, sendo que as pessoas precisavam ser testadas não na fase aguda da doença, né?
ou da infecção, entende? Então, existe o descaso, existe a falta de atuação do poder público, existe a desinformação por parte das pessoas, mas eu não posso ser leviano e culpar as pessoas, entende? Não posso de maneira alguma. E principalmente porque muitas das vezes a pandemia ela foi minimizada. Então, quando a pandemia ela é minimizada, até mesmo através da mídia, não sou eu que vou convencer as pessoas de que a situação seria grave. Então, assim, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão infectando outras pessoas, porém, as pessoas não têm estrutura, né? Às vezes nem emocional, às vezes as pessoas não têm informação, não detêm a informação, e as pessoas também não têm capital para poder se manterem isoladas, entende? Então tem que sair. Se você andar, a fila dos mercados estão lotados, os bancos colocam as pessoas para fora, entende? É muito difícil. O mesmo banco que está cobrando eu, que cobra os parceiros, que cobra os meus vizinhos, ele coloca a gente para fora e em aglomeração, entende? Então, assim, talvez ele não seja doloso, mas é culposo, né? Claro. E o culpado somos nós, né? O culpado somos nós. Até eu conversei com o Gederson, que você mencionou, que trabalha no Instituto, e foi ele que fez a ponte, né, para que nós pudéssemos fazer essa live, e ele me disse que o Instituto gostaria de estar atuando muito além nesse momento, mas infelizmente vocês têm que lidar com questões muito básicas como a fome das pessoas, o sofrimento e a Exato. fome. Que existe um retrocesso até na atuação de vocês, né? Existiu, porque nós estávamos numa fase aguda do nosso projeto, bem aguda, porque é onde nós começaríamos a dialogar com grandes empresas, nós estávamos na fase, quase no início da fase final do nosso ateliê, que você será convidada a participar. É um ateliê de gastronomia, então nós produzimos os nossos pães, entende? E assim, o nosso chefe de cozinha, ele é negro, ele é alguém que deixou de trabalhar para a burguesia para trabalhar para a favela, sabe? Então, houve um retrocesso. E nós não gostaríamos de tá entregando cesta básica. Nós gostaríamos de estar discutindo faculdades para os nossos jovens, nós gostaríamos de estar discutindo melhores empregos, nós gostaríamos de estar já com o nosso cursinho pré-vestibular em andamento. Então, nós tivemos que parar, tirar o pé do acelerador, a gente já não tem estrutura. Tivemos que tirar o pé do acelerador, parar e entregar a cesta básica. Por quê? Porque o povo está com fome. E se o povo sair para poder ir no corre, como a gente diz, para poder buscar sanar essa fome ou minimizar essa fome, as pessoas seriam muito, muito, muito mais contaminadas e eu acho que estaria pior. Não fosse os projetos sociais, essas iniciativas de quem tem e coloca a empatia na prática, eu acho que estaria bem pior. Eu acho que nós estaríamos chorando mais mortes, sabe? Eu acho não. Eu acho muito simples, muito simplório de minha parte. Eu tenho certeza, não só a convicção, mas como certeza. Não fosse os voluntários, as pessoas, não é só do Instituto Ação Geral, não, sabe? Onde o Estado não entra, onde as ruas são mais estreitas, onde as pessoas, as casas são amontoadas, eu acho que seria bem pior. Porque numa casa onde 5 pessoas estão infectadas, e se as organizações não chegar, se as ONGs não chegar, se alguém não chegar para alimentar essa família, nós não somos um país de primeiro mundo, sabe? Onde o nível educacional ele é mais efetivo. Então, não fosse os projetos, eu acho que nós estaríamos chorando a perda de mais pessoas, sabe? Tenho certeza, reiterando. E como que vocês financiam o Instituto, Luizinho? E como as pessoas podem ajudar?
Ó, o Instituto ele caminha com pernas próprias e tem uma vida própria. No primeiro momento, nós atuaríamos de maneira de maneira mais isolada. Mas quando nós entendemos que o problema seria mais grave, nós fomos de maneira efetiva. Vou colocar o carregador aqui. Dá para pôr? Enfim, nós não temos ajuda do governo. Nós fizemos algumas vaquinhas, nós fizemos. Nós tivemos um problema aqui que travou. Tentar voltar. Luizinho, travou agora, consegui voltar aqui. Eu estou anotando aqui para eu não esquecer. Não tem problema, não. Só para que tem algumas pessoas até comentando aqui, depois a gente dá uma olhada nesses comentários. Tá. Para saber se alguém quiser ajudar vocês, enfim, como vocês se financiam também, né? Tá. Bom, então, nós não temos ajuda estatal. Fizemos alguns rateios e etc e tal, alguns parceiros, inclusive algumas pessoas nos conheceram pela internet, algumas pessoas nos conheceram por uma matéria que saiu em 2 veículos grandes também, um colega seu que teve a sensibilidade e a empatia, e nos conheceram e nós conseguimos arrecadar alguns valores. Outra maneira também que nós tivemos que abater e importante. Voltou. Então, nós conseguimos angariar algumas cestas, alguns benefícios, né? E conseguimos chegar nessas famílias, sim. Só um minuto, que eu estou me ajeitando aqui. Estou me ajeitando, desculpe. Por baixo. Tranquilo, está aguardando. Tá bom. Espera aí. Entrou na frente aqui, ó. Agora sim, agora voltou. Sua mão tá bem na frente. Agora deu. Legal. Agora sim. Bom, desculpe. O telefone está descarregando. Bom, quem quiser ajudar, nós temos a nossa conta. Fizemos algumas arrecadações através de vaquinha também. Bom, é isso. Tá torto. Tá, depois a gente pega os dados, então, e passa para o público, a gente faz essa divulgação. Perfeito. Mais ou menos, de novo, você mencionou no descaso, né? Eu conversei com um morador aí do Capão Redondo que me disse, mais assim, entre o começo e o meio dessa pandemia, perguntei como ele estava e ele disse, realmente é assustador e percebemos que as pessoas continuam fazendo festas e aglomerações e eu tenho tentado ligar para a polícia para ter uma contenção, né, ou uma atuação nesse sentido, e o que se vê é um descaso geral mesmo, que é proposital. Então, a ponto de vocês terem um descaso do poder público e ter que sobreviver por essas vaquinhas, né, virtuais, enfim, existe uma invisibilidade mesmo, né, que pode ser proposital e mesmo nessa pandemia, né, só para voltar um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é importante frisar, e depois quero entrar um pouco também sobre a questão da meritocracia e os desafios, para frisar bem essa questão, que eu sei que tem muitos questionamentos sobre igualdade, né? Acho que a nossa Constituição fala sobre igualdade de 88, até queria comentar com seu colega, né, o Flávio, como é que ele vê, assim, a legislação e atuar com leis
sobre igualdade para os desiguais, né? Como seria atuar dessa maneira, né? Acho que é meio perguntas aqui, mas acho que dá para talvez unir nesse contexto todo, né? Descaso. Sim, acho que sim. Obviamente que com o doutor seria muito mais fácil, porque ele tem uma linguagem técnica e tem muito mais noção jurídica do que eu. Quer dizer, é um profissional, é um fera, né? Mas acho que dá para a gente dialogar, dá para a gente dialogar. Por exemplo, igualdade para os injustiçados, né? Como é que a gente vai tratar isso daí? Como é que a gente vai falar? Por exemplo, nós não temos ajuda estatal, não temos nenhuma ajuda governamental. E o que, na verdade, você colocou o termo, o que ajudou? Não, o que nos salvou. O que nos salvou, financeiramente falando, foram as vaquinhas. Por quê? Teve gente, obviamente que a gente não vai expor, mas tinha gente que precisava de remédio, né? Porque os remédios são caros. Eu acho que é cerca de R$10 um comprimido. A pessoa precisa tomar 1 ou 2 semanas, né? E durante todos os dias. Então, é caro pra caramba. E como é que uma pessoa que tem que estar isolada, não está trabalhando, teve o salário reduzido, não teve nenhum tipo de benefício, como é que um meritocrata me explicaria sem auxílio do governo, ou sem as ONGs, sem os institutos, sem quem quer que seja, como é que essa pessoa sobreviveria, né? Como é que essa pessoa não sairia para a rua e não infectaria outras pessoas, né? Então, acho que dá para a gente dialogar sim. Luizinho, eu vi um entrevistado recente nosso, foi o Salomão, que é um pesquisador, um poeta, um historiador. Eu vi um termo que ele usou recentemente, que eu acho que cruza também com o que a gente acabou de falar, que é que dificilmente toda a sociedade vai entender o que significa ter uma alma colonizada. Então, queria que você tentasse assim, passar, se é que seja possível, né, através de palavras, e num tempo tão curto, explicar para a gente o que é sentir diariamente, o que é ter essa alma colonizada nessa sociedade, vamos falar na nossa sociedade brasileira, e como é ter que provar de N maneiras que você é um sujeito, né, que merece ser respeitado com seus direitos, e já ser colocado como criminoso pela cor da sua pele ou pela sua identidade e pela sua origem. No início da nossa conversa, eu coloquei uma situação. Eu vou tentar reiterar essa ideia, porque eu acho que tem tudo a ver com a alma colonizada, mas eu vou também trazer para a comunidade, né? E aí eu acho que está muito ligado às questões estruturais, sabe? Mas sentir na pele é dolorido. Porém, você tem que se manter firme. Muitas das vezes você tem que fingir que não está vendo, você tem que meter o louco, como a gente diz, e deixar que o dia a dia vai provando. Mas é difícil, é de doer na alma, né? Mas assim, ter a alma colonizada, o que eu, como liderança, como professor, como negro e como cantor de rap, né? Como alguém que faz o rap na prática, no dia a dia, entendo o que é isso. É alguém trazer para dentro da sua quebrada uma solução externa, uma solução vinda do Paraíso, vinda do Morumbi, vinda de Alphaville, vinda de Pinheiros, nada contra, porque em Pinheiros, a parte da minha vida se deu em Pinheiros, mas a solução para a quebrada, ela não pode vir de lá, entende? A solução pro Paraisópolis, né, com esse mega exemplo que você citou de autogestão, não veio de outro lugar, não veio da Itália,
entende? Saiu de dentro de Paraisópolis. Então, as vidas que nós conseguimos salvar dentro do Capão, de onde nós nascemos e fomos criados, elas não foram ceifadas por conta do Covid, por conta da nossa liderança, entende? E não sou eu que estou falando, são os gestos que estão falando. Se você perguntar para a médica da UBS local, ela vai te responder. E muitas das vezes, até os nossos vizinhos não acreditam nisso. E isso é estrutural. Isso é o racismo estrutural. Isso é ter uma alma colonizada, sabe? Isso é muito dolorido. Se você olhar de maneira empática, né? Porra, a pessoa trazer a solução de lazer e de cultura vinda da onde quer que seja, é você subestimar, né, a liderança local, é você subestimar a inteligência ou o raciocínio lógico de quem está lá. Eu vou te dar um outro exemplo. Um dia, nós estávamos conversando com o Estado, com alguém do Estado, e essa pessoa conversando comigo e com os parceiros, ela, num determinado momento da conversa, eu gosto desse exemplo, porque esse é o racismo falando, né? Ela me interrompe e ela pergunta na onde eu estudei e no que sou formado. Eu falei para ela falou desse jeito, né? Nossa, você fala bem. Para não falar um palavrão aqui, sabe, é muito triste você ouvir isso de uma pessoa que está representando o Estado, sabe? É muito triste. Agora, recentemente, durante a pandemia, nós estávamos numa reunião e o Jederson, nós recebemos uma pessoa, na verdade, várias pessoas, e inclusive tinha um jornalista, e o cara entrou na sala, eu já estava na sala, ele chegou no momento em que eu já estava. Então ele cumprimentou um dos diretores, cumprimentou o outro diretor e cumprimentou mais 2 amigos, e ele não tocou na minha mão. Ele não tocou na minha mão. E o Jederson é um cara que tem uma sacada, eu gostaria de falar um palavrão, falo palavrão, tem uma sacada pancada. Ele interrompe o cara, ele gostaria de te apresentar o presidente do instituto. Então, assim, ter a alma colonizada é você ser ignorado numa sala, dentro da sua quebrada, onde você foi nascido e criado, aonde, em qualquer lugar, a gente deve ser respeitado, mas você é desrespeitado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria quebrada, entende? Você é um ser, estruturalmente falando, insignificante, invisível. É você ser invisível. E como é que eu vou falar isso para minha filha? Como é que eu vou falar isso para o meu sobrinho? Sabe? Como é que eu vou falar isso para... Tem gente que acha que é loucura, mas não é. Então são facetas da estrutura racista, né? Desse país leviano, muitas das vezes hipócrita e meritocrata, porque é dolorido. Se você olhar de maneira empática, se você, de uma maneira rasa, olhando, não é um pensamento razoável, sabe? É dolorido, é difícil pra caramba, né? Como é que você conta isso em casa? Eu, por exemplo, eu conto com orgulho, entende? E tento livrar os mais jovens dessas questões. A gente bate bem forte na questão na questão racial por conta disso, sabe? Mas assim, se é uma pessoa com autoestima mais baixa, se é uma pessoa que não tem firmeza na palavra, se não tem certeza daquilo que ela é e do que ela significa, é como se tivesse tomado um balde um banho de água gelada, sabe? É como se andasse com uma bigode. Eu acredito, não sei se você vai concordar, mas acho que a própria estrutura também contribui para às vezes, esses problemas psíquicos até, né? Eu não sei como que é depressão, mas baixa autoestima está ligado também, né? A todo
toda uma instituição, toda uma sociedade diz que o morador da periferia, que o negro, ele é inferior, né? Que ele não pode chegar em lugares, não é? Exato, isso faz com que a gente aceite facilmente diversos tipos de imposições ou de situações distintas. Então, assim, de tanto aceitar, a gente acaba continuando aceitando, sabe? Então, metaforicamente falando, né? Então, creio que sim, creio que nós temos diversos tipos de problemas psíquicos e muitas das vezes não é diagnosticado. Por exemplo, a gente tem que, eu como professor, como coordenador e como diretor, eu tenho que detectar o aluno que tem algum problema psíquico, sabe? Uma vez nós nos deparamos com uma situação e eu chamei os parceiros como professor, e foi até numa época em que eu estava de coordenador numa escola, num centro educacional, e eu falei, nossa, nós precisamos usar a pedagogia nessa situação, né? Porque está insustentável. Então, se você olhar de maneira rasa, não se aprofundar na situação, você acaba cometendo aquilo que é estrutural, sabe? Você acaba excluindo, você acaba castigando, entende? E você não adentra no problema. Então, nós chamamos o pai, e quando nós fomos entender, foi a melhor coisa que nós fizemos, dialogar. O garoto estava com um problema, né? E isso não é diagnosticado. Né? Os professores, eles recebem mal, os professores não têm direito, não têm direitos, entende? E é forçado a trabalhar ou se licenciar, né? Por quê? Porque diante da estrutura que nós temos, você acaba não tendo direito, né? Você acaba não tendo, não é diagnosticado, nem você, nem na, pô, o aluno que dá cambalhota na sala de aula, não é possível, cara, não é normal isso daí, não é normal, algum problema ele tem, ou é na estrutura, né, na inserção, ou é no meio do caminho. Então, se você não tiver uma boa psicologia, se você não atuar de maneira pedagógica, você não vai entender. Né? Então, isso traz esses problemas, porque são diversos, e a gente detecta isso sem ser profissional, né? Sendo autodidata em psicologia. Na verdade, a gente tem um pouco, o professor de educação física, ele tem um pouco de psicologia. E esse que vos fala, ele gosta de psicologia, né? E atuar de maneira com psicologia constantemente. A gente tem que ser filósofo, sociólogo e psicólogo muitas das vezes. E aí você acaba detectando isso daí em diversas pessoas, mas não são casos isolados, são diversos, viu? Continuamos com problemas na conexão do Luizinho, no Capão Redondo. Voltou? Acho que a questão do acesso à internet também, pelo que a gente vê, não é igualitária. Tranquilo aí? Caiu? Agora voltou aqui. Luizinho, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora não está aparecendo sua imagem para a gente. Vou tentar tirar e colocar você novamente. Tá. Questão psicológica. Oi, Luizinho. Tô ouvindo. Não está aparecendo sua imagem para a gente. Tá. Nós vamos trocar de celular, pode ser a bateria. Entrou daí? Voltou agora. Vou trocar o aparelho.
Tá. Luizinho, tá bem interessante aqui. Eu quero entrar em dois assuntos ainda com você. A gente até, assim, já deu 9 horas, mas eu acho que a gente pode se estender um pouco, porque tem muito o que nos ensinar. Eu vou dar uma olhada nos comentários das pessoas participantes aqui. Vamos ver quem está participando. A enfermeira de Campo Grande, vereadora Cida Amaral, está dando boa noite. José João, acho que é um conhecido seu, está mandando um abraço. Douglas Henrique também, parabenizando. Daniele Helfstein, boa noite, mandando boa noite. Soneca Osmar Larazini, dizendo que conheceu o projeto e poucas vezes na vida viu um trabalho tão sério. E todo o nosso apoio ao professor Luizinho. Legal. Precisamos mais de união também. Legal. Soneca é gente boa. Tá, legal, legal. Tá, vamos lá. Quero voltar em alguns assuntos com você. Luizinho, eu queria entender um pouco, fico muito curiosa de todo esse descaso, né, e das carências da população e a atuação da igreja evangélica. Eu sei que a igreja evangélica tem uma atuação muito forte na periferia, né, suprindo também essa presença do poder público, muitas vezes, né, adquirindo mais força política até do que seria a alçada da religião. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está falhando um pouco, mas eu estou ouvindo. Você entendeu a minha pergunta? Sinceramente, não. Se você puder repetir, baixa um pouquinho aí, pô. Quero que você fale sobre a atuação. Está me ouvindo? Está falhando. Tá. Luizinho, se não der para a gente continuar, a gente pode voltar no outro momento, não tem problema. Não, vamos continuar. Tá legal. Tá legal? Todos nós estamos gostando. Depende de você. A gente vai tentar. Agora melhorou, vamos lá. Sobre a atuação da igreja evangélica. Falando dessas carências, né, e da falta da presença do Estado, da escola, de N estrutura de apoio, né, para essas pessoas. Como você enxerga a atuação da igreja? Tem uma certa relevância. As igrejas, elas têm uma certa relevância. Por quê? Nós estávamos no campo psíquico, sabe? Então, para mim, como pessoa, esse é um pensamento meu. Aonde o poder público não chega, muitas das vezes as pessoas estão desestruturadas, entende? Emocionalmente falando. E a igreja, ela acaba suprindo algumas lacunas que existem na vida das pessoas. A minha dificuldade é com alguns líderes, entende? Não é com as pessoas que seguem as doutrinas. Eu acho que é até importante, dentro das comunidades, das favelas, das quebradas, o trabalho ou a atuação da igreja. O meu problema, em particular, é com alguns líderes, entende? Com atitudes levianas, que eu considero levianas. Por exemplo, eu não preciso estar na igreja para ser um espelho para alguém, mas a igreja ela é extremamente importante para aqueles que entendem que ela leva ao caminho da salvação. Mas quando ela está atrelada a questões políticas, aí eu acho meio complicado, né? Porque lá no início da nossa conversa, eu lembro que num determinado momento eu falei sobre as demandas que vêm. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, a nossa atuação, ela é com a educação,
ela é com a cultura e com o esporte. Eu não tenho nada a ver com o rio que enche. Então, certa vez, nós estávamos gravando um documentário e uma pessoa, ela veio até mim reclamar do rio que enche. Eu disse a ela, senhora, a senhora tem que ir na prefeitura, na subprefeitura e reclamar, né? E como a pessoa está enxergando ali que tem algumas pessoas que não são da localidade e ela vê no Luiz, entre aspas, a salvação dos problemas da comunidade, e ela vê até como uma obrigação do Luiz, o que não é, entende? Então aí ela vem, entre aspas, reclamar ou apontar o problema. Eu fiz uma pergunta para ela, né? Eu falei, qual a proximidade que a senhora tem com o poder público? Ela disse, nenhuma. Qual a autoridade que a senhora votou nas últimas eleições? Eu votei, não me lembro, mas eu votei no cara que o pastor da igreja pediu. Complicado, né? E aí você vem me cobrar, né? Se você quer cobrar alguma coisa com relação ao trabalho educacional do Instituto Ação Geral dentro da quebrada, você até tem o direito de cobrar, mas eu acho que você também tem o dever de ir lá e conhecer e entender as nossas dificuldades, porque como ONG, nós até temos a obrigação, mas sem ajuda financeira do poder público, para onde que vai a nossa obrigação? Ela vem como caridade, entende? Então, assim, eu acho que, parece que não, mas está muito atrelado a essas questões. Então, assim, a igreja, dentro da favela, ela tem um lado super positivo, sabe? Ao meu ver. Mas na cúpula, lá no topo dessa pirâmide, eu acho que tem alguns problemas que são nocivos para quem está lá na parte de baixo, entende? Porque tem a ver com a educação, tem a ver com a alienação, tem a ver com limitação, tem a ver com problemas psíquicos, né? Tem a ver com pedagogia, entende? E, bom, é isso, esse é o meu pensamento. O Luizinho, nessa parte política, conscientização política, vocês não atuam nesse sentido de ajudar também nessas reflexões, né? Tem professores, eu não sei se tem participantes, membros que têm esse conhecimento também, né? Se vocês fazem essas reflexões, porque isso seria de grande valia também, né? Porque, como você disse, né, às vezes a dificuldade, a ausência é tanta que um pastor é capaz de influenciar o voto, né, de quem frequenta a igreja. Não é capaz, ele influencia. Influencia, né? Eu acho que hoje, nos dias de hoje, nós estamos, o Instituto, devido à estrutura, devido ao momento, ele criou um mecanismo, uma saída eminente, nós estamos tendo êxito no diálogo com as igrejas. Na verdade, nós sempre tivemos como moradores, mas hoje, juridicamente falando, o Instituto Ação Geral, dentro do nosso campo de atuação, ele está sendo visto de maneira com mais êxito, sabe? E isso para nós é importante. Eu gostaria também, agora, falando um pouco dessa tristeza, né, que a gente teve com o assassinato do caso dos Estados Unidos, né, do George Floyd, que foi tão divulgado, né, e aproveitando para você nos comentar sobre essa opressão policial, se você sente aí na sua região, ela acontece, como ela acontece. Em São Paulo, morre um Floyd todo dia. Morre um Floyd todo dia, e sempre a culpa é do Floyd, sempre. Mas eu prefiro não culpar, humanamente falando, as pessoas, né? Eu acho que a estrutura que move isso é a grande culpada. Eu acho que o descaso
é o grande culpado, sabe? Isso, além de chocar, isso magoa muito a gente, no sentido de parece ser uma luta incansável. Tem gente que tenta justificar, é impressionante, mas tem gente que tenta justificar a morte do Floyd. Tem gente que tenta justificar vários Floyds que morrem em São Paulo, que morrem em Pernambuco, como recentemente aconteceu. Né? Há quem diga que a culpa foi do garoto. Né? Então, assim, eu prefiro não culpar as pessoas, não apontar, porque, assim, sinceramente, eu estou cansado do nós contra nós, sabe? Mas nós tivemos aí, em São Paulo, nos últimos 10 anos, várias pessoas chacinadas, por exemplo. E eu gostaria de saber aonde o poder público, se foi comprovado que essas pessoas, algumas dessas pessoas, estavam foram inocentemente violentadas pelo Estado, onde as famílias tiveram indenização ou algum reparo. Então, assim, é bem parecido com a escravidão, sabe? E para a gente é muito triste isso, né? Porque a gente acaba entrando num embate do nós contra nós, né? Então, fica eu contra você, você contra eu, a gente tenta justificar as mortes, e a gente acaba numa via sem fim, entende? Porque o garoto que, de certa maneira, foi ausentado recentemente, ele vai fazer falta para a família, né? Para alguém, ele talvez não faça falta. Porém, na rua de baixo está nascendo outro garoto, entende? Porque nós não somos assistidos, entende? Por não sermos assistidos, e eu acho que nem deveria ter, viu? Não estou defendendo o controle de natalidade, mas a gente não tem, a natalidade é 1000, né? E a orientação é 0, entende? Então, é complicado, né? E, assim, como eu acho que o doutor, eu não estou empurrando a bucha, não, mas eu acho que o doutor, como defensor, não estou, porque eu não sou de empurrar a peteca para ninguém, mas eu acho que, assim, se eu adentrar nesse assunto, eu acabo entrando no nós contra nós. E, resumidamente falando, quem está morrendo, quem está matando, e quem está saindo ileso disso tudo, entende? Alguém está matando com as mãos alheias, e alguém está chorando, né, a perda de um ente querido, entende? E existe toda uma estrutura, né, que move tudo isso. Então, podem falar o que quiser, sabe? Mas existe toda uma estrutura que fabrica a desinformação, que ajuda na falta de orientação, na falta de educação, e é lógico, né? Pô, você teve o celular roubado, você vai ter raiva mesmo, é natural, roubaram o seu pertence, né? Mas quem está falando aqui é uma exceção. E eu não lembro qual filósofo, mas eu não sei se era Nietzsche, mas enfim, me basear por exceção acaba sendo uma burrice, porque assim, ó, tá muito mais próximo de eu ser o cara que está roubando, do que ser o cara que está tentando, né, fazer o que eu estou fazendo, entende? Muito bom, bela reflexão, Luizinho. Gostei muito. É muito louco isso. É muito louco mesmo. Muito bom. Uma última pergunta, né, porque a gente já se estendeu bastante no tempo. Agradecer mas também as pessoas que estão participando. A última fala aqui da enfermeira Cida Amaral, que já participou aqui como entrevistada, né, falando sobre política para mulheres, mulheres na política.
parabenizando o professor, me parabenizando, que esse tema precisa ser discutido com mais frequência, não dá mais visibilidade, vamos quebrar paradigmas. E o William Carvalho também está mandando boa noite e um abraço também. Quero falar sobre o governo atual. Hoje, em que momentos vocês estão como instituto, o que vocês percebem com esse governo? O que piorou ou melhorou alguma coisa? Enfim, é difícil. Eu acho que eu prefiro que você discorra aí sobre esse momento político, o que já foi no passado, retrocedeu em oportunidades, né, no que se refere a lugar na sociedade para o morador da periferia, o negro. Como você vê o momento que estamos passando, político? Eu acho que em meados da última década nós tivemos avanços, sim. Principalmente, estou falando como eu como persona, sabe? Porque é um momento em que eu vou ganhando entendimento de algumas coisas, vou atingindo o que eu considero como maturidade, então eu começo a entender quem vem lá de trás do movimento rap. A ideia é pedra, é pedrada, é antissistema e etc e tal. Mas quando você entende que você tem que dialogar com o sistema, você vai entendendo sobre a estrutura que move tudo isso, entende? Então, aí você, no meu caso, eu entendo que nós tivemos grandes avanços, sabe? Tanto para o negro, quanto para as mulheres periféricas, e etc e tal. Mas existe uma outra estrutura movida por uma elite, por uma camada, uma gama da sociedade que parece que se incomoda com o alavancar social dos menos favorecidos, entende? E começa a tentar bloquear. E se nós nos aprofundarmos nas questões políticas, nós vamos enxergar que muitas das coisas que foram depositadas nas contas ou na conta de alguém já existiam desde que terminamos o período da ditadura, né, e iniciamos esse novo tempo. E se nós observarmos hoje, muitas dessas coisas ainda são latentes, entende? Elas ainda estão constantes. Então, assim, o que eu fico muito triste. Outro dia eu tenho um amigo chamado André, e ele era um defensor desse governo. E esse governo é um governo assim que eu, particularmente, não sou entusiasta, sabe? Eu gosto do diálogo, eu gosto de aprender a cada dia. Eu estou aberto, sabe? Aberto mesmo a aprender, a entender aonde eu estou errado. Eu venho aprendendo diversas coisas, inclusive com o parceiro doutor, com os parceiros do projeto, os amigos que aqui estão. Eu venho aprendendo e eu venho tentando ser uma pessoa melhor num país racista, num país machista, num país classista e num país meritocrata, entende? E esse meu amigo, o André, ele veio até mim e falou: pô, cara, eu tô arrependido, né? Eu tô arrependido não pelo fato de ter jogado meu voto fora, mas pelo fato de ter acreditado em alguém que hoje demonstra que é só mais um, sabe? E a maioria da população, né, das pessoas que depositaram a confiança em tal pessoa, elas acreditaram que a corrupção acabaria,
né, que os problemas acabariam. E assim, as pessoas que acreditaram, né, nesse conto da carochinha, elas hoje enxergam ou enxergaram que elas depositaram a confiança na situação errada. E isso não me deixa feliz, não me deixa feliz, porque o país ele acaba andando para trás, entende? Então, quando você vê alguém tentando intervir ou interferir na Polícia Federal, é angustiante. Quando você vê alguém condecorando pessoas que estão à margem da lei, é muito complicado, sabe? É muito complicado. E é muito triste ver pessoas assim, até mesmo jovens, tentando defender uma tese, uma questão ou uma figura que para quem entende um pouquinho assim, é totalmente desequilibrada, sabe? Para mim é angustiante, isso é um retrocesso. Não só para mim, para minha filha, para a filha dos parceiros, sabe? Principalmente num país machista, né? Numa sociedade machista, num país machista, entende? Sem Isso, dúvida. é o que eu acho. Nós desejamos que você tenha sucesso também, né, nessa educação da sua filha, uma mulher negra, né, moradora da periferia, periférica, e que tantos desafios aí para essa mulher, né, se afirmar, se colocar. Imagino que deve ter aí todo um trabalho também político, né, de conscientização, e também filha de um líder da comunidade, né. Parabéns, Luizinho, por esse trabalho. Depois pode passar a conta para a gente, né, para que as pessoas possam ajudar. E força aí nesse momento, que a gente consiga passar por esse momento, ainda mais forte do que entramos, né? É difícil, né? É um momento muito difícil, mas também tem esse lado do fortalecimento e da visibilidade também, né? Que está ganhando. Esses temas eu vejo por aí também. E vamos seguir nessa luta de contribuir para essas transformações, né? Para que a gente consiga ter mais igualdade em algum momento. Tá, ok. Nós agradecemos. Obrigada pela entrevista. Tá. Eu gostaria de ressaltar quatro questões. Eu vou tentar ser bem breve. Eu gostaria de... Posso? Claro. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que contribuíram, direto ou indiretamente, para o nosso trabalho durante esse momento de pandemia, tá bom? Foram várias pessoas que ajudaram. Essas pessoas ajudaram a salvar vidas, a orientar famílias e ajudaram no crescimento de um projeto que é muito sério, que envolve vidas de pessoas injustiçadas, de pessoas que acreditam no ser humano. Política com os alunos. Você perguntou, e eu, como um cara que não fujo dos assuntos, e como professor, nós sempre debatemos questões políticas com os nossos alunos. Nós não somos partidários, mas nós sempre dialogamos politicamente com os nossos alunos. Nós explicamos para ele o que é uma Câmara Municipal, o que é uma Assembleia Legislativa, o que é uma Câmara de Deputados, né? O que é o Poder Legislativo, o que é o Poder Executivo. E hoje, com o nosso espaço ampliado, nós vamos poder continuar dialogando com os nossos jovens, porque nós acreditamos que nós não somos exemplos, nós somos espelhos, né? Para eles, exemplo, nós entendemos que é um termo muito forte, né? E cada um faz o que quiser da sua vida, mas no momento em que nós estamos falando de projeto, a gente vive, nós vivemos e respiramos o projeto. Então, essa é a segunda questão. Sobre a conta, nós vamos passar, não sei se pode passar agora, eu acho que o Gederson é o cara, o Gederson é o 10 desse Você tem time. Aí? Eu já vou passar, vou anotar para o grupo, para essas pessoas que estão comentando, e depois a divulgação. Pode falar.
Tá bom. A terceira, primeira, segunda, a quarta questão é: quem puder nos seguir, posso falar no Instagram, tem problema? Quem Não, puder nos seguir no Instagram é Instituto Ação Geral, é muito importante. Semana que vem nós vamos fazer novas postagens. O nosso coletivo ele está reduzido. Nós tivemos um diretor que esteve doente, então nós diminuímos o nosso contato com as pessoas, inclusive conosco mesmo, então está muito difícil para a gente fazer tudo. A semana que vem nós vamos fazer algumas postagens, nós tiramos a segunda e a terça-feira para postar, então nós temos muita foto, muitos vídeos para postar e vamos fazer. E eu gostaria de agradecer a todos os parceiros que aqui estão. Vocês veem uma pessoa diante das câmeras ou diante dos seus respectivos celulares ou computadores, mas na verdade tem toda uma estrutura humana, né, que se locomove, que se desdobra para que eu esteja aqui. Eu sou muito grato a esses parceiros. Eu acho que a minha história, atrelada à história desses parceiros, ela personifica esse projeto, sabe? Ela dá vida para esse projeto, que dá vida para outras pessoas. E eu gostaria de não me desculpar, mas se houve algum erro, se houve alguma falha, se alguém não foi lembrado, né, eu gostaria de me retratar, né, e dizer que o Instituto Ação Geral é isso. A gente vem aprendendo no nosso dia a dia. Estou muito feliz por estar diante de alguém que dá o espaço para a gente, e eu estou representando outras pessoas, por isso eu me estendo, e eu gosto de trocar ideia também. É isso, muito obrigado. muito bom. Estou passando aqui os dados também para as pessoas aqui que quiserem contribuir. Luizinho, você sabe que essa entrevista foi a mais longa que eu já fiz na live, viu? Eu acho que tem um bom sinal. Isso é um bom sinal, e olha que a gente faria com o Flávio ainda, né? Imagina. Eu fico feliz, e eu tenho certeza que todos os parceiros aqui estão felizes também. E tudo que eu falei, algumas coisas são pensamentos meus, mas são ideias do Instituto, sabe? E eu acho que a gente vem aprendendo, desconstruindo para poder construir, sabe? E eu tô feliz, bastante, imensamente feliz. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Nós temos parceiros, livrarias e sebos, né? Sebos de livros. Receber livros, doação de livros para vocês é interessante? É interessante, sim. É interessante. Inclusive, nós temos a ideia de uma biblioteca. Eu vou falar aqui para você. Essa biblioteca, a nossa ideia, ou ela vai se chamar Eduardo Tadeu. É uma pessoa bacana para você entrevistar também, viu? É um militante do rap. Se conhecer a história dele, ele tem uma parada muito forte com os livros. Ou ela vai se chamar Eduardo Tadeu, ou ele vai ser o nosso padrinho, né? Ele vai, no dia da inauguração da nossa biblioteca, ele estará lá, de alguma maneira. Maravilha. Tem o Hélio Tristão que está dando parabéns também para você e para mim. Enfim, que bom. Fico feliz também que as pessoas estão nos apoiando. Luizinho, vamos ficar por aqui, porque já deu 1h30 de entrevista. A gente programou mais sinal que temos muito que conversar sobre esses assuntos. Um abraço, Luizinho. Até a próxima. Vamos dialogar outras vezes, tá bom? Nós vamos nos falando. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agradeço a todos vocês que ficaram permanecendo até agora no canal Jornalista Humanista. A gente vai ficar uma semana fora e logo voltaremos com ainda mais gás para continuarmos com entrevistas e com matérias sobre tantos assuntos políticos e culturais, de transformações sociais, para chegarmos nessa tão sonhada igualdade racial e de direitos, uma sociedade mais humana que a gente imagina. Espero contribuir com a atividade de jornalista, fazendo refletir, fazendo com que as pessoas se engajem, e eu mesma
me colocando à disposição para ser uma cidadã melhor e uma profissional melhor, para estar à altura também das pessoas que me seguem. Muito obrigada e um abraço.